vocês. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. E antes de começar a mensagem aqui, eu vou pedir ao meu querido maestro que ele solte um videozinho que eu produzi. Pequeno, mas vai ser a base da nossa mensagem de hoje, ou vai ilustrar melhor a mensagem. Da importância desta pedra, O tema da mensagem para hoje é Cristo, a pedra viva. E nós faremos a leitura em Isaías, capítulo 28, verso 16. Isaías, capítulo 28, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Então, meus irmãos, estamos, por certo, no mês de missões e somente Cristo, Ele salva o que passamos para os irmãos. Nós temos de evangelizar, formar missionários, sustentá-los com nossas doações, mas o foco, depois de tudo isso preparado, é qual a mensagem que ele deve levar, quem ele deve mostrar ao mundo e o que mostrar ao mundo. Então, nós mostramos aqui no texto onde Deus fala que ele assentou em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Então eu ilustrei aí nesse vídeo qual era a importância dessa pedra e o que era a pedra de esquina. Os irmãos deu para ver no videozinho. Então essa pedra de esquina, irmãos, ela, no seu contexto histórico, quando se faziam as muralhas das cidades para proteger as cidades, eles faziam um muro ao redor da cidade, mas na quina onde se juntavam as duas paredes, ele se simplesmente juntasse as paredes da maneira que vinha a construção, ficava fácil do exército invasor derrubá-lo. Então ele projetava uma pedra gigantesca, como os irmãos viram aí, e sobre aquela pedra gigantesca ele fazia cortes que as pedras, quando se encontravam, pairavam sobre ela. Quando os exércitos iam atacar aquela cidade, era muito difícil tirar aquela pedra e derrubar os muros. Então essa pedra de esquina era projetada especialmente para isso, para ela dar sustentação àquela grande muralha ou aquela construção que tinham sobre ela. Então um arquiteto no Velho Testamento que fosse projetar uma cidade, ele não poderia esquecer esse detalhe, a pedra de esquina. E a pedra angular, meus irmãos, a arquitetura do mundo antigo, como os irmãos viram,
eles levantavam um arco e no meio daquele arco ele botava uma pedra que sustentava os dois pesos para que não desmoronasse aquele arco. Então era comprimido com alguns materiais para fazer com que ela se levantasse. Depois tirava as madeiras. Antes de tirar as madeiras tinha que botar uma pedra cortada, especialmente desenvolvida, analisada, para que ela sustentasse as duas partes daquela construção, que vem a ser a pedra angular. Mas, irmãos, o que é que isso tem a ver com a leitura e com o enfoque de missões? Eu posso dizer aos irmãos que Cristo é a base ou o centro daquilo que a gente deve anunciar ao mundo. Cristo, Ele é que sustenta essa construção que vem aos milhares de anos sendo construídas, os fiéis sendo construídos em cima dessa base. A Bíblia é rica em denotar essa verdade. A Bíblia muitas vezes ela insiste em nos mostrar. Na leitura em que lemos, Deus já no tempo de Isaías usa o profeta para dizer que Deus ele usa essa alegoria para dizer que tinha projetado, cortado uma pedra especial e que a construção que Deus iria fazer na reconciliação do mundo gentio com Ele, ou dos judeus também com Ele, a base seria esta pedra de esquina, Cristo, onde todos projetariam suas vidas. E Deus anuncia isso em Isaías, e dizendo: quem crê, não se apresse. Quem crê, não procure fazer uma fundação antes que a pedra seja estabelecida. Deus não esqueceu do seu povo, e Deus agora tinha projetado esta pedra, e o texto em Isaías diz que ela foi provada, ou seja, foi testada antes por Deus, e essa pedra recebeu um veredito de nota 10, segurança total. A Bíblia também em Isaías diz que essa pedra, o valor dela era preciosa, era um valor incalculável, era um valor que ninguém poderia obter ou ter para pagar o valor dessa pedra. Isaías diz que essa pedra ela era bem fundada. A estabilidade dessa pedra, não é agora se referindo a Cristo, ela tinha um valor e ela tinha uma firmeza incalculável. Mas a Bíblia também diz que essa pedra ela foi escolhida por Deus para ela trazer salvação para essa igreja e para o mundo que vai receber o Evangelho. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus amados irmãos, se você for olhar na escrita original, ele vai fazer o uso de duas palavras. Pedro, tu és Petros, pedra pequena, um cascalho à beira do caminho. Mas sobre esta pedra, que ele já está referindo à promessa que Deus também já tinha feito em Isaías, e essa pedra no original é Petra, um penhasco grande, uma montanha alta e elevada. Então Pedro, pedra pequena, pedra que Jesus se referiu aqui, era uma montanha, e Jesus se referia a ele com alusão já do que Deus havia profetizado. Então, quando Jesus faz essa afirmação, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus amados irmãos, vemos aqui no texto de Mateus
quando Jesus fala dessa maneira, mostra dois reinos em guerra. Essa alusão, para quem conhece o Velho Testamento e o costume do Velho Testamento de tática de guerra, sabe que Jesus estava falando que eram dois reinos que se opõem, que se chocam, em que as cidades ela botava portões de ferro, de cobre, e ela protegia aqueles portões, porque se o exército na batalha conseguisse derrubar aqueles portões, ele vencia a guerra e tomava a cidade. E Jesus disse que a porta do inferno nesse combate seria destruída, porque a igreja entraria nos portões do inferno e saquearia os seus prisioneiros. Que a igreja triunfaria no meio desse combate e as portas do inferno não teria tranca de ferro ou de cobre ou de bronze que impedisse a igreja de triunfar sobre o poder do pecado. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. E você pega 1 Pedro 2 e 4 e você faz uma comparação com a leitura que lemos em Isaías 28 e 16, e você vê que o texto ele se comunica amplamente porque foi falado pelo mesmo Deus. A pedra agora não era um objeto inanimado que ele se referia. O escritor ele deixa claro que essa pedra era uma pedra viva, era uma pessoa, era Cristo. E que o texto diz que os homens reprovaram essa pedra. Uma alusão, por certo, aos trabalhadores, que eles tiravam a importância da pedra, mas quando ele ia fazer a construção, por faltar essas pedras, elas cairiam. Então, na verdade, irmãos, vemos que desde o Velho Testamento ao Novo Testamento se tem o prazer, muitas pessoas, de negar Jesus, a importância de Jesus, tem o prazer de tirar o valor de Jesus para essa construção espiritual. Na verdade, muitas organizações não priorizam Jesus, não prioriza essa base ou essa pedra e constrói em outras bases, em outro tipo de terreno, que na verdade vai servir só para ruir posteriormente. Então, meus amados irmãos, a Bíblia também ela dá um enfoque que essa pedra ela é eleita, ela é poderosa e ela é eleita para nos guardar. Vejamos o que diz o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina e preciosa, e quem nela crê não será confundida, fazendo alusão ao livro de Isaías. Então, meus amados irmãos, essa pedra eleita por Deus, ela é poderosa para quem coloca a sua fé sobre ela ou constrói nessa base, nessa pedra, sua vida. A Bíblia diz também que esta pedra, ela pode fazer sobre ela várias construções de muitas vidas e muitas pessoas, que não vai haver tropeço. Vamos ver o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, a igreja tem posto a sua vida neste fundamento que nos carrega todos os dias. A igreja tem colocado por certo a sua vida em cima deste fundamento ou firmada neste fundamento. A Bíblia diz também que Cristo
ele é a pedra angular que unifica a todos os servos de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz a palavra de Deus: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, quando lemos aqui Efésios, irmão, vemos que as profecias do Velho Testamento, onde Deus usou os profetas, eles sempre faziam alusão que Deus mandaria um renovo, que Deus mandaria um representante para salvar o homem do pecado. E os apóstolos pregaram também essa mesma verdade, que não há vida sem Cristo, que não há salvação sem Cristo. Então, quando se junta essas duas verdades, Cristo é a pedra principal. Cristo se torna, então, meus irmãos, a pedra que une o que foi profetizado pelos profetas e a base do ensino dos apóstolos. Quero dizer aos irmãos que é triste ver quando as pessoas projetam as suas construções, as suas vidas em firmamentos que não vale a pena. Muitas pessoas têm projetado, antes de construir sua casa, ele adquire um terreno e ali ele não projeta que irá subir aquela casa ou fazer uma estrutura e simplesmente não cava as bases, não procura rocha e simplesmente ele levanta a casa ali dentro. E muitas vezes, como na ilustração que eu mostrei, aquele terreno ele não é compacto o suficiente para aguentar sua construção. E o que é que faz, irmão? Desmorona quando vem os ventos, quando vem a tempestade, quando vem as chuvas. Simplesmente as águas cavam aquelas bases por ela estar em cima de um terreno que não pode suportar esse tipo de circunstância. A casa trinca e cai. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas têm firmado a sua vida espiritual em cima de ensino de homens, têm projetado sua vida em cima do poder financeiro. Muitas pessoas fizeram as suas bases, estão construindo sobre ela em cima das bases chamadas mentira. Outros estão construindo as suas vidas em base chamado ódio, inveja. E o que pode acontecer, meus amados irmãos, é que vai vir a chuva e vai pegar essas pessoas de surpresa. Se eu não tiver procurado alicerçar minha vida no Evangelho de Cristo, na pessoa de Cristo, no ensino que os apóstolos ensinaram, a Bíblia, Jesus disse que vai vir chuvas de cima, mas também vai vir tempestade na lateral dessa minha construção. E a Bíblia diz, Jesus diz que vai vir rios. Então você veja que é 3 dimensões diferentes, ou 3 ângulos diferentes, para a gente que vai construir se preocupar. Chuva que vem de cima, vento que vem de lado e o rio cavando a base, as águas cavando a base. Então, meus amados irmãos, temos de ter este cuidado. E essa noite eu deixo uma pergunta para a igreja: será que você está priorizando construir a sua vida em cima da base chamada Cristo, da rocha segura? Muitas vezes essa palavra parece até que é para ímpio ou para as pessoas que não encontraram Jesus, mas essa palavra começa daqui de dentro. Muitas vezes viemos para a igreja, cantamos, sentamos no nosso banco, fazemos toda a programação, toda a liturgia, e muitas vezes a nossa base não está firmada em Cristo. As nossas bases muitas vezes estão firmadas em cima do que eu posso comprar, do que eu posso ver, do que eu posso obter. E isso foge ao padrão. O padrão é Cristo, porque quando vir as tempestades, eu e você cairá. Será que a base da minha mensagem é Cristo?
Será que a base da minha vida, do meu cotidiano é Cristo? Ou está focada em mim mesmo? Será que tudo que eu faço é para o meu próprio benefício? Será que tudo que eu faço é porque eu quero ter um retorno? E se esquece que nós temos de firmar-se aqui, irmãos, todos os dias orando, cantando, derramando nossa vida perante Deus, suplicando a sua misericórdia, a sua ajuda. Então, irmãos, a Bíblia diz, e é clara: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, é o seu tempo. Ele nos levanta, Ele nos honra, mas o cristão é convidado a sempre avaliar a construção. Dentro desse tema que escolhi, a Bíblia deixa claro que nós somos construtores, que o material é nós que escolhemos para construir a nossa história espiritual, a nossa vida espiritual. E muitas vezes a gente escolhe o pior material. Muitas vezes pegamos a areia para rebocar a areia da praia, como o pastor falou hoje de manhã. Muitas vezes a gente economiza no cimento. Muitas vezes a gente economiza nos materiais e a gente vai construindo. E a gente vai construindo, e daqui a pouco você quer botar um primeiro andar. E você pensa que está forte. E se esquece que a base deve ser alimentada, deve ser fundamentada também em Cristo. Ele tem de vir debaixo da nossa vida, Ele tem de pegar o nosso começo, o nosso meio e o nosso fim. E muitas vezes a gente ignora Cristo e começa a construir. E Jesus disse, quando veio a tempestade, foi grande o tombo daquela casa. E assim também nós, irmãos, se nós não olharmos para o que estamos construindo, certamente seremos pegos de surpresa. Quando vir um vendaval, nossa construção cairá. A Bíblia diz que Cristo, ela é a pedra que executará o juízo de Deus. Então, quem pensa que essa pedra chamada Cristo, apresentada nas Escrituras, é somente amor, que você pode servir a Ele de todo jeito, quando você quiser, quando você puder, a hora que você quiser, a Bíblia diz que Ele vai executar um juízo, que Ele vai ser terrível na hora dele acertar a conta com a humanidade. Vejamos o que diz o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 45. Daniel capítulo 2, versículo 45, para a gente ver a atenção que temos de dar com a seriedade desta pedra chamada Cristo. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber, ó rei, o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então você vê, meus amados irmãos, que o rei Nabucodonosor sonha que uma pedra foi cortada sem mão, e essa pedra ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro. E se você for ver o contexto, fala de nações, de povos, de poderes, de sistemas que estavam organizados, mas serão destruídos ou envergonhados por Jesus Cristo. Então, Cristo, Ele não é uma pedra em que você pode pensar, eu posso não construir, amanhã eu posso voltar atrás e fazer isso aí. Mas seremos, por certo, meus irmãos, surpreendidos ou pela morte, ou pela vinda do Senhor Jesus Cristo, e seremos pegos de surpresa. Então, quando a gente chegar numa condição que não der mais para voltar, restará somente uma sensação de condenação. A Bíblia também diz, irmãos, que apesar da importância dessa pedra, que apesar de Deus dar prova cabal que ela é fundamental para a nossa vida, para a construção espiritual das pessoas, ainda hoje essa pedra continua sendo rejeitada.
Vamos ver o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Então, meus amados irmãos, você vê que há dois tipos de construtores que a Bíblia diz que está à sua disposição fazer o fundamento da sua casa sobre ela: os rebeldes e os crentes. Então, os que crê, ele procura avaliar a sua construção da melhor maneira possível em cima dessa rocha. Mas os rebeldes, essa pedra, ela vai ser motivo de tropeço. Muitas pessoas que reprovarem essa pedra chamada Cristo na construção das suas vidas, ela por certo chorarão no dia do juízo. Por certo, elas se lamentarão quando ela vê o rigor do julgamento que as aguarda. Em Salmo 118, verso 22, diz a palavra de Deus: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Versículo 23: foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então nós vemos, irmãos, que essa pedra Cristo, ela estava no deserto guiando o povo. Na sua representação de Cristo, Moisés bate naquela pedra, irado com o povo, e por conta disso Moisés não pôde entrar na terra prometida. Em Hebreus vai dizer que aquela rocha que o seguia era Cristo. Então, quando a gente chega aqui, meus amados irmãos, vemos que os construtores ou os líderes da religião no tempo de Jesus, a judaica, elas reprovaram Jesus. Muitos reis reprovaram Jesus. Mas pasmem, irmãos, que todos eles hoje partiram para a eternidade. Seus nomes foram esquecidos, mas o nome do Senhor vive eternamente e hoje é lembrado por cada um de nós. Sob esse nome nós oramos, sob esse nome nós estamos aqui e sob esse nome a igreja triunfará. A Bíblia também diz, irmãos, que essa pedra ela foi rejeitada, mas Deus o pôs por cabeça e como a pedra principal da construção de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que a pedra angular ou a primícia do seu evangelho, ou a parte principal do seu evangelho, não era sua retórica. O fundamento que o apóstolo falava para os gentios não era sua sabedoria pelas letras que ele tinha adquirido no judaísmo. Paulo afirma que o fundamento principal que ele motivava ele a evangelizar ao mundo era um só: era Cristo. Então vamos ver em 1 Coríntios 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então Paulo, meus amados irmãos, quando ele recebe a graça de Deus, quando ele recebe o chamado de Deus, Paulo sabia que ia levar a mensagem ao mundo e ele se colocou no lugar do arquiteto. Então eu vou anunciar ao mundo que caminhe, que construa a sua vida em cima de um fundamento. E Paulo diz que, como um arquiteto sábio, ele analisa o terreno e diz: a melhor construção é a rocha, é Cristo. Então, em cima disso, Paulo diz: olha, eu estou ensinando um fundamento, e esse fundamento é Cristo. Depois de mim vai vir outros homens que têm de continuar com esse evangelho, e ele vai construindo sobre este fundamento.
Mas Paulo diz: vocês que irão construir, olhem cada um como estão construindo. Olhe cada um como estão construindo, porque não só é construir, mas é como nós estamos construindo. É o que nós estamos construindo. Então, meus amados irmãos, por certo, nós prestaremos conta a Deus do que construirmos em cima desse fundamento. A igreja de Deus, por certo, tem um padrão e tem uma conduta diante do mundo do que ela faz e do que ela diz. Então, se nós construirmos mentira, seremos envergonhados, porque esta pedra, ela nos pedirá conta. Se nós construirmos em cima dessa pedra vanglória própria, seremos envergonhados. Se nós construirmos em cima dessa pedra e fingindo fazer a obra de Deus, você pode até enganar o pastor, você pode até enganar o irmão Roberto, a irmã Jeane, você pode enganar qualquer um, mas suas obras vão ser provadas pelo fogo. E o fogo vai provar se o que você fez foi pedra preciosa, foi madeira, foi palha. Então, meus amados irmãos, cada um de nós nessa noite é convidado por Deus para analisar o que você está construindo na sua vida. Por certo, meus amados irmãos, se nos depararmos com essa realidade de que algum material que nós estamos construindo, ele é inadequado para continuar a construção, pare. Retire esse material. É mais vantajoso para você parar agora. É mais vantajoso para mim parar agora e pegar o material correto. Analisarmos qual é a nossa estrutura, analisarmos qual é o tipo de terreno que queremos construir. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que um fundamento para essa igreja, um fundamento para o mundo caído, o evangelho que a igreja deve anunciar, tem de ter simplesmente um fundamento. Não pode ter dois fundamentos. Hoje é comum você ver evangelho por aí pregado que pode tudo. Você vê por aí evangelho que o pessoal brinca com as coisas de Deus, debocham de Deus. Você vê escola de samba dentro de igreja. Você vê o mundanismo, baile funk dentro da igreja. Você vê que muitas vezes o evangelho, a base é o próprio homem. O homem que merece louvor, o homem que merece aplauso, o homem que recebe até letra de hino, Deus vai te exaltar de glória. E quando a Bíblia diz que o único que foi sentado de glória ao lado de Deus foi Cristo, porque triunfou sobre o pecado. Cristo cumpriu o objetivo de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, é para nos humilharmos debaixo da mão potente de Deus, e no tempo de Deus é que Ele nos exalta. Então você vê, meus amados irmãos, que o fundamento de muitos evangelhos exclui a pedra, exclui a preciosidade chamada Cristo, a preciosidade chamada santidade, verdade, e tira Cristo e projeta tantas coisas que faz até vergonha de se falar. Mas vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre o único fundamento que a igreja deve caminhar por ele. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz o apóstolo Paulo: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo é enfático: ninguém. A Bíblia poderia abrir uma exceção, talvez alguns possam, mas a Bíblia aqui é enfática: ninguém
pode ser o pastor Gilmar, pode ser o irmão Roberto, pode ser quem for. Ninguém tem o direito e autoridade de alterar esse fundamento chamado Cristo. E Paulo vai dizer o porquê, porque ele já foi posto. Mas posto por quem, irmão? Por mão humana? Quem foi que pôs esse fundamento chamado Cristo, o qual a igreja será edificada? A gente parte para a leitura em que fizemos em Isaías 28, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Então, meus amados irmãos, que possamos avaliar nossa vida, que possamos analisar nossas prioridades, que possamos avaliar também as nossas construções, para que nós não possamos ser envergonhados, para que possamos, meus irmãos, ficar firme quando vinham as tempestades da vida. Há pouco tempo atrás tivemos fortes chuvas aqui no estado de Pernambuco, e os irmãos viram o que é estar com um terreno encharcado, terreno impróprio. Lamentamos e choramos várias vidas perdidas, mas a gente pode pegar esse exemplo e atribuir na nossa vida espiritual. Será que estamos construindo barreiras? Será que estamos projetando a nossa vida espiritual em cima de mangues? Será que nós estamos projetando a nossa vida em terrenos instáveis? Por certo, meus irmãos, o convite é que nós procuremos alicerçar nossa vida nessa rocha chamada Cristo. Eu sei que a mensagem hoje foi um pouco pesada, eu sei que a mensagem hoje traz advertências, mas Deus fala como quer. Deus adverte o povo. O prazer de Deus é que a igreja se desperte. O prazer de Deus é que a igreja triunfe sobre o pecado, que a igreja triunfe no mundo caído. Mas se nós não tivermos nesse fundamento chamado Cristo, por certo perderemos nossa carreira. Que Deus abençoe a igreja e derrame na vida de cada irmão e na vida de cada irmã as suas bênçãos preciosas. Amém.